Estamos na segunda live do ano, gente. Iniciando aqui essa segunda live com o tema psicoterapia versus medicação. Vamos juntos entender um pouco desse assunto e esclarecer aqui durante a live algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram, @psicóloga_ramande, algumas perguntas bem relevantes que eu estarei dividindo aqui ao longo da live para falar sobre psicoterapia versus medicação. É um prazer tê-los aqui comigo, seguimos juntos até o final da live. Me ajude a divulgar a live de hoje para os seus contatos, compartilhe e seguimos juntos. A live vai ficar salva aqui no Facebook, depois também lá no YouTube. Fiquei bem feliz em separar esse tema, principalmente nesse mês onde estamos da campanha Janeiro Branco. Não sei se você assistiu a live da semana passada, mas está salva aí no Facebook. Você pode estar acompanhando, onde eu falei sobre saúde mental. Isso mesmo. Então, falar sobre psicoterapia versus medicação é bem relevante, principalmente por estarmos aí também nesse mês da campanha Janeiro Branco, que preza por uma cultura da saúde mental. Então, uma das perguntas que eu recebi na live, ou melhor, onde eu recebi lá no Instagram, na caixa de perguntas dos stories, foi de que o que é, né, psicoterapia? O que é medicação? E eu vou começar por aqui respondendo o que é psicoterapia, algo que para mim no dia a dia é tão prazeroso, porque é um dos serviços que eu ofereço, psicoterapia presencial e também online, e fico muito feliz em estar falando sobre o que é psicoterapia, né? Então, a psicoterapia é um serviço da psicologia clínica, né? E quem que aplica a psicoterapia são psicólogos clínicos. Então, para realizar a psicoterapia é necessário ter uma formação em psicologia, tá? Então, se você que está aí me escutando nunca ouviu falar, não tinha esse esclarecimento, quando for procurar ajuda nesse sentido, precisa procurar ajuda de profissionais que tenham a formação em psicologia, que vão estar fazendo a psicoterapia. E dentro da psicologia clínica, nós temos várias linhas de trabalho, né? Linhas de trabalho, a gente fala abordagens, né? E uma delas é a terapia cognitivo-comportamental, a qual eu trabalho. Então, onde a gente entende a importância de como a pessoa ela se vê, como ela vê o outro, ela vê o mundo, ela vê o seu futuro. Então, a gente trabalha muito com foco no aqui e agora, ajudando o paciente a lidar com as suas questões e se sentir bem, tá? Então, essa é uma das linhas de trabalho da psicoterapia. Há outras linhas de trabalho, como a sistêmica, que foca mais no atendimento familiar, também tem a psicanálise e tem a psicologia comportamental, né? E aí vai, são várias linhas de trabalho auxiliando aí no processo de mudança e de melhora das pessoas. E uma das coisas que eu anotei aqui, que eu também quero ler para dividir com vocês, é sobre a importância de buscar ajuda da psicoterapia, né? Além de explicar o que é. No processo de terapia, a pessoa ela vai se beneficiar, né, de um tratamento onde ela vai lidar com aquelas questões que ela não está conseguindo lidar sozinha, né? Muitas pessoas acabam, às vezes, não entendendo e por não entender, não buscam ajuda, muitas vezes. Então, em psicoterapia, eu costumo dizer que é um trabalho em equipe, né? Onde o psicólogo trabalha de um lado e o paciente trabalha de outro e juntos vão lidando ali com aquilo que não está fazendo bem para o paciente e ajudando a resolver. Então, em psicoterapia é um trabalho que é muito desenvolvido pelo diálogo, né? A gente trabalha muito com recursos terapêuticos também, com tarefas de casa, muitas vezes, para estar auxiliando esse paciente a estar lidando sempre com as suas necessidades psicológicas, emocionais, né? Em que momentos que é preciso buscar ajuda psicológica, né? Para estar realizando a psicoterapia. Em momentos que você percebe que você não está se sentindo bem ou que você vê que está bem, mas poderia melhorar em algum aspecto, né? Seja de relacionamento, seja de enfrentar alguma emoção que
você não está conseguindo enfrentar sozinho, em qualquer contexto que você percebe que tem aí um fundo mais psicológico, mais emocional, você pode estar procurando ajuda de um psicólogo e realizando psicoterapia. Então, a psicoterapia, ela vem proporcionar saúde de pensamentos, né? Ou melhor, qualidade de pensamentos, de emoções, de comportamentos, onde a pessoa ela passa a olhar, né, para suas atitudes, olhar para a sua vida com outro olhar, um olhar mais saudável. É claro que em processo de terapia, cada um acaba tendo seus avanços dentro das suas possibilidades, né? Às vezes existem pessoas que conseguem chegar diretamente naquilo que gostaria, outras no meio do processo terapêutico acabam descobrindo que não conseguiam, né? Não conseguem talvez como gostaria, como tinha a tal expectativa. Então, tudo isso vai gerando autoconhecimento para a pessoa, né? Nós, como psicólogos, procuramos estar guiando com um bom acolhimento para estar auxiliando nesse processo de mudança. E sempre num processo de mudança precisa ter uma certa motivação para que isso aconteça, né? Porque imagina, se eu mexer em algo, né? E eu não quero mexer naquilo, digamos assim, algo que me incomoda, por que então que eu vou querer mudar, não é mesmo? Então, às vezes, há uma certa resistência num processo de terapia, mas isso tudo é bem interessante, né? Não sei se você daí do outro lado já fez psicoterapia alguma vez ou se pensa em fazer, mas é bem assim, né? É interessante sempre estar dividindo com o seu psicólogo, né? As suas dúvidas, aquilo que você percebe que pode ser esclarecido, que não está bem para você, claro, porque isso vai auxiliando e fazendo cada vez mais essa relação terapêutica ser boa para que você alcance os seus resultados e o seu bem-estar. Então, falando de medicação, né? A medicação, ela é feita, né? Ela é dada, na verdade, somente pelo médico, né? Nós, psicólogos, não temos essa habilitação para estar dando medicação, somente o médico. Em trabalho em psicoterapia, geralmente a gente tem a parceria com psiquiatras, né? Porque os psiquiatras são médicos, né? E eles entendem muito de como se dá aí o funcionamento do cérebro da pessoa. Então, ele entende muito dessa parte química. Então, o psiquiatra, ele é, assim, um médico que vem auxiliar em alguns casos para que a gente faça aí um tratamento combinado. Por que um tratamento combinado, né? Em alguns casos, em casos às vezes mais crônicos, mais graves, nós precisamos muitas vezes de uma intervenção de medicação para que a gente venha conseguir em psicoterapia algumas mudanças, né, comportamentais, de pensamentos, de emoções, mas quimicamente a gente precisa também de uma intervenção do médico para que entre, digamos assim, essa intervenção química, né, no seu cérebro, que haja aí uma mudança e auxilie ainda mais no processo de mudança em psicoterapia, tá? Então, a medicação, ela tem esse papel, né? Então, hoje, o que geralmente é indicado? Tem os ansiolíticos, tem os antidepressivos, tem os antipsicóticos, né? Tem os estabilizadores de humor. Então, há várias medicações que o seu psiquiatra ele vai estar avaliando bem e está indicando e direcionando para qual medicação melhor, para aquela demanda que você trouxe, né? E que não sozinho você não estava conseguindo lidar. Então, a medicação ela vem com esse papel super importante em alguns casos, né? Não são todos os casos em psicoterapia que é recomendada a medicação. Tem alguns casos que somente a psicoterapia ela vai ter um papel super importante e a pessoa vai conseguir, sim, se sentir bem sem necessidade de incluir medicação, tá? Uma das outras perguntas que eu recebi lá no Instagram, @psicóloga_ramande, foi: a psicoterapia auxilia também os pacientes que precisam de medicação? Então, como eu vinha falando antes sobre a importância da medicação, né, no processo de psicoterapia, nesse caso, né, é importante, pois à medida que você tira um tempo para se ouvir e se organizar seus pensamentos, emoções e atitudes, você gera autoconhecimento. Então, a psicoterapia auxilia também os pacientes que precisam de medicação? Sim, né? Por quê? Porque em psicoterapia, muitas vezes você vai desenvolvendo um processo de autoconhecimento e
vai auxiliar também no processo de mudança química, né? Digamos assim. Então, sim, a psicoterapia tem esse papel super importante. Em casos que precisam de uma medicação contínua, ela irá fortalecer esse paciente a lidar com seus problemas e ajudar a enfrentar situações temidas. Em casos de depressão profunda, por exemplo, transtorno bipolar, transtorno de pânico e outros, né? Então, tem casos onde que é muito difícil você, né, fazer somente o tratamento com a medicação, porque talvez em algum momento você vai fazer o tratamento com a medicação e passando algum tempo, talvez aquele sintoma ele vai voltar novamente. E daí você toma novamente a medicação, né? E daí, só que você não passou pelo processo de psicoterapia, então você não entende muito bem o que aquele sintoma, por que ele está aparecendo, né? O que está acontecendo na minha vida que está trazendo isso à tona, né? Então, se você está em processo de psicoterapia, você vai gerando autoconhecimento, vai entendendo o que está acontecendo, para então aí gerar um autoconhecimento para você conseguir ter autonomia, né? Na psicoterapia a gente vai construindo muito isso com o paciente, autonomia, para que ele tenha essa autonomia de lidar com seus problemas, lidar com a sua vida, né? Então a psicoterapia é somente um momento assim de passagem, né? Onde a pessoa ela vem, ela se descobre, ela entende o que está acontecendo, então chega um momento de alta, né? Um momento onde ela consegue dizer assim, não, agora eu acho que eu consigo caminhar sozinha, tá? Então, fiquem comigo aí até o finalzinho da live, vou tomar uma água aqui. Vou trazer uma indicação bem bacana de um livro que ajuda no processo de mudança, se você quer trazer alguma mudança aí para 2021 na sua vida, né? Entrar aí, talvez, quem sabe, buscar ajuda nesse sentido de psicoterapia, procurar um profissional, né? Então, vou trazer um livro de indicação para você, quem sabe, estar refletindo e entendendo um pouquinho melhor do que pode gerar de mudança na sua vida, busca pelo autoconhecimento em psicoterapia. E a terceira pergunta que me fizeram lá no Instagram, @psicologaramandi, foi: em alguns casos a medicação pode auxiliar na psicoterapia? Então, como eu vinha falando antes, né, a medicação ela tem seu papel importante no cérebro. Então, fazendo seu papel de agente químico, e quem utiliza durante a psicoterapia proporciona um efeito para cada caso. Em situações de desregulação do humor, principalmente, onde geralmente é indicado pelo psiquiatra um estabilizador do humor. Então, a pessoa, né, ela oscila demais o humor, então acaba entrando uma medicação que vai auxiliar, sim, e muito no processo de psicoterapia. Proporciona, assim, um efeito, né, muito importante na mudança do comportamento. Em casos de ansiedade, estará ajudando o paciente também a relaxar, porque muitas vezes, né, a pessoa que ela desenvolve um quadro muito ansioso, ela passa a não relaxar, ela simplesmente fica em alerta, o seu sistema nervoso fica ativado. Então, com a medicação, ela vem para relaxar um pouquinho. Então, em psicoterapia, alguns casos onde são um pouco mais moderados, graves, então a medicação ela vai auxiliar e sim, né, trazer esse relaxamento. Nesse caso da ansiedade, casos de humor, trazer uma regulação do humor, né? Então, a psicoterapia vai ajudar esse paciente a entender, né, o seu funcionamento diante das situações e aprender a lidar com eles. É uma ação em conjunto, de trabalho em equipe, como eu vinha falando antes, né? Então, geralmente, vem trazendo aí uma mudança e em conjunto o psicólogo, o psicoterapeuta e o paciente vão construindo uma boa aliança terapêutica para estar solucionando os problemas que está gerando, né, de toda a situação que faz com que a pessoa chegue até a psicoterapia, né? Porque chegar até a psicoterapia já é um sinal muito bom, né, de mostrar que a pessoa reconhece que precisa de ajuda, que reconhece que pode melhorar, né, e saber que pode contar com profissionais, né? Principalmente nós estamos sempre em busca de trazer saúde mental e emocional às pessoas, porque nada melhor, como eu sempre digo, é se sentir bem. Recebi mais 2 perguntas, vamos seguindo aqui, gente, com a live de hoje.
Fiquem comigo até o finalzinho da live, como eu disse antes. Então, a quarta pergunta que eu recebi lá no @psicologaramande no Instagram é: o que fazer quando um familiar nitidamente precisa, mas não aceita a psicoterapia? Que difícil, né, gente? A gente saber que existem pessoas que precisam de ajuda e não necessariamente elas conseguem se dar conta. E quem está de fora consegue perceber com mais clareza, né? Então, o que acontece? De que maneira que a gente pode estar ajudando, né? Principalmente ter essa compreensão, né? Que não necessariamente você que está de fora, você tem uma clareza às vezes, né? Daqueles prejuízos que às vezes está causando a pessoa. Às vezes a pessoa não tem essa clareza. Então, você dizer que ela precisa de ajuda, né? Talvez você já tenha até dito isso, né? Estou aqui refletindo somente para estar sugerindo algumas possibilidades, mas ter essa compreensão é fundamental, porque para que entre num processo de mudança, principalmente de buscar ajuda, a pessoa precisa muitas vezes ter essa motivação, né? Esse interesse genuíno para buscar essa mudança na sua vida. Então, de fato, se ela não entende, se ela não aceita, né, ela não vai buscar essa ajuda. Então, você que está de fora percebendo, você pode aos poucos ir comentando sobre os prejuízos que tais atitudes essa pessoa está tendo, que está afetando talvez o convívio familiar, né, seja nas relações de trabalho, seja na própria vida, né, que talvez ela já esteja tendo atitudes que possam estar prejudicando muito a própria vida, né? Então, ter um pouco dessa paciência, né? Geralmente nesses casos é ir aos poucos, então, explicando a importância de buscar ajuda, mostrando os comportamentos que ela está tendo e trazendo prejuízos, como eu vim falando. Às vezes a pessoa ela nem se percebe, como eu disse, né? Então, ir mostrando para ela aos poucos, por evidências principalmente, né? O que são evidências, né, Ramende? Evidências é aquilo que acontece, que se mostra. Às vezes a pessoa está tão internalizada, tão dentro do seu mundinho, que ela nem observa o que está acontecendo aqui fora. Então, trazer esse olhar, né, de evidências, de fatos, de exemplos que vão trazer talvez esse novo olhar para a pessoa que precisa mudar. E às vezes a gente também tem uma expectativa muito grande para que alguém mude, né? E que precisa de ajuda, e às vezes a mudança, por mais pequenininha que seja, já é interessante, né? Porque isso já é um bem danado. Então vamos caminhando aí para a quinta pergunta e última, que diz assim: qualquer pessoa pode fazer meditação? Aqui a dúvida é sobre meditação, né, que tem tudo a ver com psicoterapia, porque é um dos recursos, né, utilizados em psicoterapia. Não são todas as pessoas que precisam desenvolver um pouco da meditação, né? Ela é para qualquer situação? É a dúvida da seguidora lá do Instagram. A meditação ela tem sido muito utilizada pelos estudos científicos. Ela proporciona uma melhora na concentração, ajuda a estar com foco no aqui e agora. Eu costumo utilizar muito recursos da atenção plena, né? Trazendo muito paciente a focar no aqui e agora. Então, ela tem sim um benefício. Não diria que todas as pessoas se beneficiam, né? Existem pessoas que não se adaptam, né, a esse tipo de recurso, mas em casos, por exemplo, de níveis de ansiedade, ela acaba auxiliando. Como eu disse, né, eu costumo utilizar recursos da atenção plena para ajudar os pacientes a estarem mais presentes. Então, por exemplo, um recurso de autotranquilização que a gente costuma utilizar, que é focar nos 5 sentidos, né? Então, quando a gente foca nos nossos 5 sentidos, estando no presente, a gente consegue tirar muitas vezes os nossos pensamentos lá do futuro, né? A gente consegue estar estimulando, por exemplo, o tato, o paladar, a audição, né? E aí vai, e isso vai fazendo com que nossa mente ela venha para o presente, entenda a importância de estar no aqui e agora. Então é isso, a live de hoje foi sobre psicoterapia versus medicação, né? Esse tema bem importante sobre saúde mental, ainda mais nessa campanha que estamos do Janeiro Branco, que é uma campanha que visa uma cultura da saúde mental, como eu vinha falando antes. Então a busca por falar que
né, de psicoterapia versus medicação, é explicar um pouquinho para você de que maneira que ela pode te ajudar, né, e a entender de que maneira que também costumo trabalhar no meu dia a dia com os meus pacientes. Eu também falei que iria fazer uma indicação de um livro para você que está no processo de querer melhorar, de querer mudar, e o autor desse livro é o Walter Rizzo, ele é da terapia cognitivo-comportamental, e o nome do livro é Artes de Ser Flexível, de uma mente rígida a uma mente livre e aberta à mudança. Ó, é um livro pequenininho, tá? Ele tem algumas páginas, 200 páginas mais ou menos, tá? Você pode adquirir ele online, acho que também em qualquer outra livraria, e é um livro que ajuda muito a observar a flexibilização, né, diante de qualquer circunstâncias que a gente esteja, para que a gente consiga se sentir melhor e não entrar somente de uma maneira muito rígida diante de situações da vida. Então, como o autor traz aqui, né, subtítulo, de uma mente rígida a uma mente livre e aberta à mudança. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. Essa foi a live de hoje. Obrigada por estarem aqui comigo. Seguimos por aqui com live todas as terças-feiras, falando sempre com um tema em saúde mental e emocional. Um beijo. Tchau.